Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, Anise ontem com vocês, para prosseguirmos aqui nesta série que parece mais um roteiro de filme muito bem elaborado e que, na verdade, são relatos daquilo que deixaram registrados em tablets ou tabuletas que foram decodificadas, porque estava escrito em sumério, e mais tarde, então, foi decodificado e trazendo, assim, essas informações, digo que um tanto interessantes e impressionantes. E tudo isso é corroborado também com passagens do Antigo Testamento. Então, é esse entrelace que eu faço. Esse paralelismo nem é bem um paralelismo, porque, na verdade, são coisas que foram sendo meio que tramadas, a história deles lá nas tabuletas e aquilo que foi trazido principalmente através dos escritos de Moisés na Gênese, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, onde ele narra como que aconteceu e de que forma que foi criado. Enfim, existe assim uma conexão muito forte entre as narrativas, tanto lá das tabuletas quanto da Gênese. Principalmente nós vamos ver que no capítulo 2 da Gênese, a criação do Jardim do Éden, que para muitos não passa de uma lenda, que seria o paraíso. E esse Jardim do Éden, será que existiu ou não existiu? Eu já falei de Adão e Eva, falarei mais deles ainda daqui a alguns episódios. Mas lá na Gênese, onde está narrado no capítulo 2, a criação do Jardim do Éden, na escrita suméria, eles falam E-Din, Edim. E então esse lugar, na verdade, era uma extensa região. Não era um parque, era uma extensa região onde foi palco de muitas coisas que nós veremos também. Quando Enki chegou à Terra, ele fundou o Eridu. Então, quando ele chega ali no Golfo Pérsico, ele aterriza no Golfo Pérsico. Então, quando ele adentra, ele vai adentrando ali naquela região, na terra, onde tinha terra ali, e ele vai ali colocar o nome de Eridu, que na verdade é uma região que existe, tá lá, cheio também de achados. E voltando a falar do Edim, o Edim, a tradução seria morada dos justos ou dos retos. Ou seja, então eles vieram nessa coisa dentro de um código de ética. Eles precisavam daquilo que eles encontraram em abundância aqui na Terra. Enki, quando ele chega e ele tem todo o encontro com o sogro, que era Lalu e tudo mais, ele pede então para que, quando o pai dele chegou aqui, e o pai dele fez toda a vistoria, viu que realmente os veios de ouro aqui eram abundantes, porque ele já tinha um conhecimento do estudo de todo o sistema solar e eles sabiam onde tinha uma concentração de ouro. Primeiramente, eles acharam que Marte tinha, tanto que o próprio Lalu, ele faz uma exploração em Marte e vê que, apesar de existir esse minério lá, não era tão abundante quanto na Terra. Então, por isso que ele se fixa aqui na Terra. E então ele se fixa aqui porque aqui tinha o produto com mais abundância. Então, Enlil
quando Anu estava ali, ele pediu para o pai, para que o pai permitisse que ele fosse o responsável por todo o Edim, que quase abrange toda a antiga Mesopotâmia. E que Enlil, que era o seu irmão, que também estava aqui, se encarregasse da extração, que administrasse essa parte, a logística de levar o ouro daqui para lá. E Enlil ficou extremamente inconformado, ficou extremamente desconfortável com a proposta do irmão, e aí a gente vê que criou-se um atrito entre os dois. Então, esse primeiro atrito, ele se estabelece. E aí, Enlil, então, argumenta com o pai que o plano era improcedente e falou que ele tinha sido, a ele tinha sido dado, né, o cargo de senhor do comando na terra. E que ele era conhecedor da administração, ele conhecia e dominava as tecnologias, principalmente ele conhecia a tecnologia das naves que iam e vinham. Então, quem deveria ser o senhor do comando realmente era ele. E o pai, vendo o choque entre os irmãos, que um era o primogênito, que era Enki, ele tinha nascido primeiro, ele era primogênito, né? E o outro era o sucessor legal, que era Enlil. Por que isso aconteceu? Porque Enki, ele era filho de Anu com uma princesa concubina. Isso era comum ainda em alguns lugares aqui no nosso planeta, principalmente no Oriente Médio, ainda existe vamos dizer assim, essa prática de casamentos. Homens, eles têm direito a se casar com 4 mulheres, 3 mulheres, 2 mulheres, o quanto eles puderem sustentar. E o outro, que era Enlil, esse era filho da esposa oficial, que se chamava Antu, e essa esposa oficial, ela tinha que ter uma linhagem de sangue com o marido, isso lá na realeza do planeta que eles viviam. Então, ela tinha que ser meia-irmã. Então, ela era filha do pai de Anu. Então, vamos digerir isso melhor. Então, o que era proibido era o casamento consanguíneo entre meio-irmãos que fossem procedentes da mesma mãe, mas do mesmo pai não. E nós vamos ver que isso, ainda no Oriente Médio, isso também ocorre hoje, embora sejam casamentos familiares, entre primos, ou tias, ou tio e sobrinhas, enfim, ainda existe essa cultura. Mas ali naquele planeta, isso era uma coisa que tinha que ser real para dar validade à sucessão, aquele que seria o sucessor do trono. E nós vamos ver lá, mais na frente, que Abraão, que foi o patriarca dos hebreus, ele era casado com a sua meia-irmã, chamada Sara. Mas nós chegaremos lá. Então, Anu ali observando o choque entre os irmãos e tendo, né, que mediar essa situação, e ele sabia que nesse embate existia uma coisa muito importante, muito séria, vital, que era realmente o envio das remessas de ouro para aquele planeta distante. Bom, o conflito deveria ser resolvido e ele estava ali justamente para isso. Então ele foi e disse que realmente Enlil era o senhor do comando, que a região dele seria o Edim, enquanto que Enki teria o domínio dos oceanos, todas as águas, do oceano, das águas,
e que ele governasse, então, ou seja, ele dominasse, né, essa região das águas. E aí entra, como eu falei, tanto água doce quanto água salgada. E aí então ficou assim: Enlil seria o senhor do comando e Enki seria o senhor das águas. E extraindo todo o ouro. Agora, interessante e também importante essa colocação. Na mitologia grega, Zeus era o rei, era o deus dos reis, dos deuses, ou seja, ele era o grande pai dos deuses, era ele que comandava. Os deuses deviam obediência a Zeus, que é Enlil. Poseidon era o deus dos mares e das águas, que era Enki. Então, isso dentro da mitologia grega. Na mitologia romana, nós vamos ter que Júpiter é o pai dos deuses. E é Enlil, que é o Zeus dos gregos. Netuno é o deus das águas, que é Enki, e também na mitologia grega é Poseidon. Então, existe, assim, uma similitude. Se nós formos procurar mais dentro dos panteões mitológicos, nós vamos encontrar em várias culturas a mesma distribuição, a mesma hierarquia, só que com nomes diferentes. Mas vamos ficar só com a mitologia grega e a romana. Então, Enlil aceitou que seria realmente o senhor do comando, que em primeiro momento, como eu já disse, ele não estava muito animado. E Enki ficou muito triste, ele não queria ficar longe do Eridu, que era ali onde ele chegou, na região ali da costa da África também. E Anu viu a tristeza do filho porque as lágrimas escorriam dos seus olhos. E aí ele falou assim que ele seria também senhor do Eridu, e que fosse essa região seus domínios. E Enlil, então, se inclinou, como era o hábito de inclinar-se para demonstrar respeito. Até hoje nós temos, né, esse hábito em países, tem alguns países que é muito mais habitual. Aqui no Brasil, de vez em quando, nós fazemos assim, mas nos outros países, principalmente da Ásia, existe o cumprimento onde, respeitosamente, eles abaixam a cabeça. E foi assim que Enlil fez, diante do seu pai Anu, aceitando, então, essa determinação, e ele respeitosamente se comprometeu de submissão à ordem dada pelo deus Anu. Então, ele diz assim, eu serei... ele diz assim, Enki será o senhor da terra. A partir de agora, esse é o seu título. Eu serei o senhor no mandato. Então, Anu concordou, exatamente assim. Então, o que seria? Como eu já falei também, Enlil, ele traria as implantações e Enki aí colocaria em prática. Então, isso era o senhor do comando, além de gerenciar toda a parte humana que ali estava. E assim, os três, depois dessa decisão, foram e revelaram, né, a Assembleia dos Trabalhadores Heróis, que ainda não tinham sido nomeados, de Igig, mas depois foram os Igigs, que eram os trabalhadores que vieram de lá. Todos eles tinham um alto grau de conhecimento nas ciências de uma forma geral. Então, eles também eram chamados de heróis. E então, Anu anunciou, né? Agora eu posso me despedir de vocês e voltar para Nibiru com o coração tranquilo. Mas nisso, a Lalu estava ali, a Lalu vendo tudo aquilo que estava acontecendo, e ele deu um grito. Ele gritou e falou, espera aí,
peraí que tem alguma coisa aí que eu devo esclarecer. Vocês esqueceram de um assunto muito importante, que eu sou o Senhor da Terra. Eu que cheguei aqui primeiro, eu que descobri o ouro. E também eu não renunciei ao meu trono em Nibiru. E é grave que você, Anu, aponta, né? Compartilhe isso com seus filhos com essa naturalidade. E Anu ficou surpreso, porque afinal de contas ele não esperava aquela reação, afinal de contas ele era um fugitivo, ele tinha abandonado o trono, ele tinha perdido a luta, ele tinha sido deposto do cargo de rei, de governante. E então a Lalu fala então que nós façamos uma nova luta. Essa nova luta vai determinar quem vai ficar no comando de Nibiru, ou de Nibiru, e quem será o Senhor da Terra. E aí seria a segunda vez, então. E aí a Anu falou, então tá, não tinha outra saída. Não tinha como, dentro daquilo que eles tinham como uma visão que era o correto, não tinha como não ter essa disputa para definir definitivamente quem era quem dentro da hierarquia. Então os dois se desnudaram, eles ficavam nus, também já falei isso, e começaram a luta corpo a corpo. E não sei, a Lalu novamente levou a pior e ele é derrubado por Anu. Ele cai no chão e assim, a semelhança daquilo que nós vemos nas lutas, o perdedor ele fica estirado no chão e aquele que ficou em pé é ovacionado como vencedor. Só que a Anu colocou o pé no peito de Alalu, como se ele fosse o vencedor, então ele coloca o pé no peito. Ambos estavam nus. E Alalu, num momento assim muito rápido, ele puxa as pernas de Anu, derruba Anu, e ele morde com muita força o saco escrotal de Anu. E quando isso aconteceu, lógico que Anu gritou, berrou de dor, Enki correu socorrer o pai, e Enlil prontamente foi e prendeu Alalu. E então ele disse, né, você não deveria ter feito isso, e Enlil decretou sumariamente a morte, você está condenado à morte. Enlil tinha uma arma que era uma arma de raios. Esses raios, hoje não sei se já tem uma arma tão potente assim. Nós temos aí raio laser, algumas outras armas, mas ele tinha lá essa arma de raios e ele quis na hora acionar essa arma para dar cabo à vida de Alalu. Porém, Enki falou, não, tem que ter um julgamento. E então foi feito um julgamento. Só que lá naquele planeta existia um código também de ética, onde tinha um conselho que tinha que ter 7 elementos para julgar um. Fosse como fosse, eles não tinham esse conselho aqui, então eles formaram um conselho. E então aqui eles foram assim, lá se chamava Conselho dos 7. Então aqui eles montaram um com os pilotos, com a tripulação da nave. Então Anu foi quem presidiu o julgamento. Então ele estava num assento mais alto, representando que ele era a autoridade máxima. Enki e Enlil estavam ali também, compondo esse grupo, então nós já temos 3. Aí veio Anzu, que era um piloto, Nungal, que também fazia parte da tripulação, Abigal, que era outro piloto, e Alaugar. Então eles formaram esse Conselho dos 7. E
Liu, ele tinha um trabalho muito parecido com o promotor. Então, ele ficava mostrando a desnecessidade do crime cometido. Enfim, todos analisaram o crime que foi feito por Alalu, que na hora que ele morde, né, o saco escrotal, ele engole também o sêmen. E isso ele fez propositalmente para que o Anu não tivesse mais filhos. Então foi uma represália muito dura. E só que na mordida ele engoliu, e aí a partir daquilo que ele engoliu, segundo o livro, ele começa a ficar meio adoentado, o ventre dele começa a inchar e, enfim, ele ficou doente. Então ele estava lá aguardando o veredito que ia ser trazido, e Anu, como usando a autoridade que ele tinha, deixou todos surpresos, porque todos tinham certeza que ele seria morto sumariamente ali mesmo. Mas Anu, ele fala, a sentença será o exílio. Mas como assim exílio? Estavam na terra, ele já estava exilado. Não, não seria um exílio na terra nem em Nibiru. Lá também não, porque seria a terra natal. Teria que ter um outro lugar. E esse outro lugar foi Lahamu, que é o conhecido planeta Marte. Então ele ficaria lá na solidão de Marte, porque lá estava desabitado. E ficou decidido que no retorno, quando Anu estivesse retornando para Nibiru, no trajeto ele deixaria Alalu então em Marte. E para surpresa também de todos, Anzu, que era o piloto da nave, falou, então eu fico também. Quando Alalu descer, eu fico, vou cuidar dele até a sua morte e depois ficarei até também a minha própria morte. Bom, então nessa cela planetária, então ficaria 2 pessoas. Bom, só para ter uma vaga ideia de como era Marte nessa época, ele tinha uma baixa gravidade, então ele não tinha uma gravidade como o nosso planeta, mas ali havia água ainda, tanto que eles deixaram Alalu e Anzu perto de um lago, que foi justamente onde Enki tinha localizado esse lago e tinha até se abastecido de água para chegar até a Terra. Então, eles foram deixados ali. E a próxima parte dessa empolgante história eu relatarei no próximo vídeo. Eu conto com vocês, deixem um like, compartilhem o vídeo e deixem seus comentários. Até a próxima, um grande beijo.